Programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Porque eu tô vendo um montão de comentaristas. Começo de temporada, o time ainda não tá no ponto ideal. O Corinthians tá no ponto ideal, o Flamengo tá no ponto ideal. Jogaram sem sentir. Eu acho que o problema é que o Flamengo e o Corinthians têm preparadores físicos de verdade. Outros clubes não têm. A realidade é essa. Né? Vou botar logo na tela aí nossos companheiros, nosso Red Souto, nosso Rodrigo Calvoso. Fala, Red, tudo bem, irmão? Tá sem... O Red não tá ouvindo. Fala, Rodrigo. Tá tudo certo por aqui, tô te ouvindo bem. Red, é o seu telefone aí. Tenta sair e voltar, Red, por favor. Sem áudio. Eu tô te ouvindo. Também Nós estamos te ouvindo. Deixa eu mandar mensagem para ele. Red, sai e volta. Agora, Rodrigo, tudo bem? Tudo beleza? Beleza, tranquilo? Deixa eu dizer um negócio para você. Você vai lembrar, e não tem muito tempo, são 6 anos, vai fazer 7 anos. 2019 chegou um cara no Brasil, um português chamado Jorge Jesus. Foi o precursor de tudo. O Jorge Jesus era um profissional exemplar, tanto que ganhou tudo no Brasil. Em 7 títulos ganhou 6, só não ganhou a Copa do Brasil. E ele dizia o seguinte: jogador descansa segunda-feira, treina e joga durante a semana, foda-se. E ele era brabo, cobrava. Né? Não teve pré-temporada, o Flamengo foi voando com ele. Por que hoje esses treinadorzinhos aí, no time pré-temporada, eu tive que botar o time juniores, eu tive que poupar? Dá para entender, Rodrigo? Jairci, é assim, claro que você não vai esperar que o cara faça isso durante 52 semanas no ano. Mas aquilo, porra, início de temporada, você tá vendo que as coisas estão caminhando normalmente, tá tudo direitinho. E vamos combinar, Jairci, eles pararam um mês aí... E ninguém tá cobrando que os caras corram uma coisa absurda. A gente está vendo um início de campeonato onde algumas equipes estão voltando muito bem e outras equipes estão se arrastando. E você o Corinthians foi o time que mais jogou até dia 21 de dezembro. E voou ontem. Voou. Tem um belo treinador e tem um belo preparador físico. Pois é, então assim, eu acho que você tocou no ponto que é fundamental. Será que temos problemas em profissionais de preparação física? Será que temos problemas em estrutura de clubes? A gente tem que avaliar também esses pontos. Então, aqui no Rio, por exemplo, eu vi um Botafogo correndo debaixo de chuva ontem no campo sintético, perdeu o jogo, mas você não pode reclamar da entrega, da falta de dedicação dos jogadores, do que foi feito em campo. Então, assim, é bem relativo essa situação. Então, quem está perdendo está reclamando da temporada. Quem está ganhando não está falando nada. Então tem alguma coisa estranha aí. O Regis, eu estava falando aqui com o Rodrigo, com o nosso telespectador, o seguinte: chegou um português no Brasil em 2019, que foi o precursor de tudo, chamado, mas Serginho Boas chegando aí, chamado Jorge Jesus, 2019. Ele ganhou tudo no Flamengo, exceto a Copa do Brasil. E ele dizia o seguinte: jogador meu, descansa segunda-feira, trabalha a semana inteira, joga quarta, quinta, sábado, domingo, não me interessa. Eles ganham fortunas, são preparados para isso. Nunca vi ele reclamar que não teve pré-temporada. Nunca vi poupar jogador, ele não poupava. Ele não poupava, ele botava o que tinha de melhor no Carioca, na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores. O que você pensa disso, Hélio? Boa noite, Jairci. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está nos assistindo. Olha, Jairci, esse calendário, já começando em janeiro, uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro, esse ano é aceitável por causa de Copa do Mundo. Tudo bem. Mas eu acho que para o ano que vem já não deve ser esse calendário. A gente vai comparar na Europa. A Europa para o campeonato em maio, metade de maio, certo? Só volta em agosto. O jogador fica de férias até metade de junho. E vão começar as competições metade de agosto. Porque lá eles fazem uma pré-temporada de 40 dias, né, Regis? Exato. Então é o seguinte, você ter um time igual o Flamengo jogou até o dia 15. Dia 17, que dia que foi? Dezembro? 4 dias a menos que o Corinthians. O Corinthians jogou até 21, dia 17. Exato. Então, assim, realmente humanamente impossível você exigir dos caras o mesmo desempenho que estavam no ano passado, certo?
Então, para o ano que vem, que os clubes tenham um pouquinho de bom senso para voltar com o calendário, para deixar esse início de temporada aí, da metade de janeiro até o início de março, para os times se prepararem, fazerem as suas experiências, para treinadores que estão chegando poderem conhecer melhor seus times, suas equipes. Então, eu acho que isso precisa acontecer. Agora, uma coisa que está me preocupando, que está acontecendo no Campeonato Mineiro e aconteceu com o Flamengo no Campeonato Carioca, é a categoria de base que a gente está tendo nos clubes, né? A gente viu aqui Atlético Cruzeiro jogando aí com reservas, com sub-20, não dando conta do recado. O Flamengo no Rio, a mesma coisa. O Flamengo, olha, correndo risco de abaixamento do Campeonato Carioca. É até piada isso, né? Então, a base não aguenta. A base é um alerta, certo, que precisa ser dado. 2 anos atrás, a gente começou a liberar até 9 jogadores estrangeiros por jogo. Eu acho isso um exagero. Isso está tirando lugar de muito menino para começar aí com seus 19, 20 anos a ter mais contato com a equipe profissional. Verdade. Serginho Buarque, seja bem-vindo, meu camarada grande. Sérgio, vou te dizer, hein? Hoje eu acordei aqui, estava 2 graus. Temperatura aqui caiu de forma absurda. Você no Rio Grande do Sul está acostumado com temperatura baixa, né? Um abraço aí, Jaeci, Rodrigo, um abraço, Regis. Aqui no verão, o verão pega para valer. Estamos aí com 35, 36, vai batendo. Agora no inverno é aquela loucura, né? Tem de tudo por aqui, ô Jaeci Carvalho. Verdade. Serginho, você se lembra do Jorge Jesus, o precursor dos portugueses aqui no Brasil? Ele dizia o seguinte: jogador meu treina a semana inteira, joga quarta, quinta, sábado, domingo, descansa segunda-feira. São profissionais, são capacitados para isso, ganham fortunas e não tem essa conversa. E outra coisa, eu não poupo o jogador. Se tiver um jogador lesionado é outra história. Agora, jogador que está inteiro eu não poupo de jeito nenhum. Ele ganhou tudo. Aí você vê um montão de enganador poupando o jogador. Não quero estourar, não quero isso, não quero aquilo. E aí, Sérgio? Eu acho que eles estouram de qualquer jeito, sempre acaba estourando no início de temporada. Calendário dos sonhos, eu não acredito no futebol brasileiro, não acredito mesmo, já estou ficando bem velhinho e não vou conseguir ver um calendário decente no futebol brasileiro. Sabe por que não tem? Na minha opinião, é porque os clubes são desunidos. Os clubes jamais vão se unir aqui no Brasil, Jaeci. Mas uma coisa, eu bato sempre numa tecla, Rodrigo, Regis e Sérgio. Para quem existem os campeonatos estaduais? Para quem existem as federações? Para votar no presidente da CBF. Né? Aquele esquema lá que, a federação tem peso 3 e os clubes, que são os protagonistas, têm peso 2. Então, se só as federações votarem, 3 vezes 27, 81, acabou. Não precisa do voto dos clubes, porque não tem como ganhar. Né? Então, eles elegem um cara que está lá, que é um boneco, e todo mundo fala, a Folha de São Paulo já publicou reportagem, quem manda na CBF é o Gilmar Mendes, é o filho dele, é isso e aquilo. Né? Então é o seguinte, por que os clubes não formam a liga? Por que eles não acabam com os estaduais? Por que a CBF não põe uma série A, B, C e D mais forte, para que todos possam ter um lugar ao sol? As equipes que disputam o Mineiro, essas equipes do interior, né? Possam jogar uma série D decente, com rentabilidade, com avião para transportá-los. Por que não? Porque não há interesse dos clubes. Eles não sabem a força que têm. Ou estou errado, Regis? Não, gente, você não está errado, mas assim, a gente vê a desunião que o Sérgio Buarque falou aí, na questão de erro de arbitragem. Eu nunca vi um presidente ser solidário com outro clube que foi prejudicado pela arbitragem. É verdade. Enquanto a gente tiver cada erro de arbitragem, vai lá, aí manda uma cartinha para a CBF. A cartinha que não adianta nada, certo? Não adianta nada, é só para jogar para a torcida, certo? Então, se não é questão da arbitragem, eles não conseguem entrar num consenso, falar o seguinte, moçada, vamos profissionalizar esse trem, porque está depreciando nosso produto, certo? Está depreciando, é a cara que ganha 10 mil contos por mês aí, que está decidindo milhões aí, ó, certo? Ontem mesmo a gente viu aquela lambança do VAR,
né? Eu vivi para ver o Flamengo ser prejudicado numa final de campeonato. O Já foi Flamengo foi prejudicado. prejudicado. O Flamengo já foi prejudicado várias vezes. Não, final de campeonato, não. Já, Não, muitas vezes. Eu não lembro, viu, José? Os árbitros erram contra e a favor. Agora, ontem eu conversei com o Arnaldo César Coelho e ele disse: é legal, mas ele falou, o quarto árbitro estava em cima do lance. Por que ele não falou que o cara deu uma cotovelada que deu realmente? Porra, por que o árbitro não esperou dentro de campo antes de acabar o primeiro tempo e falou assim, peraí, vamos ver a imagem. Quer dizer, o que ficou resolvido? Depois de 20 minutos, o VAR foi comunicado, o árbitro para ir lá no VAR, por quê? Porque durante 20 minutos os caras ficaram procurando a imagem até achar. Então todo clube vai se sentir no direito de esperar 20 minutos para ver se acham uma imagem conclusiva. A vergonha que aconteceu. A expulsão foi correta. Sim, agora, claro. O momento da expulsão, imagina lá o Felipe Luiz conversando com os jogadores dentro de uma lógica de 11 contra 11. O próprio Carrascal, ele deve ter dado instrução para o Carrascal, pô. De repente volta para o campo. E aí, cadê? 11 contra 10? Então, o Flamengo foi prejudicado por causa do momento da expulsão. Aquilo lá, logicamente, afetou. Certo? Ninguém vai chegar, combina jogar 11 contra 11, de repente chega lá, está 10 contra 11. Então, foi prejudicado. Então, a lambança do VAR é uma lambança de VAR que a gente vê. E não é da arbitragem, não. É lambança de VAR que a gente está vendo. Rodrigo, por que o árbitro de Palmeiras e Cruzeiro, quando o Gustavo Gomes quase quebrou a perna do Wanderson e tirou o Wanderson do campeonato, por que não... Peraí, vamos esperar 20 minutos para achar uma imagem? Nem precisavam, mas por que não? Quer dizer, Corinthians favorecido, é o time do Lula, é o time do Xandão, porra! Mas é aquilo, gente, você acabou de dar a resposta. Por que não viu na hora? Porra, eu vi o comentário do Arnaldo, inclusive está aqui, quando você quiser só chamar. O árbitro está ali para isso. Tem quarto árbitro, tem árbitro auxiliar, tem árbitro não sei da onde. Porra, então é o quê? Tá faltando o quê? Estão conversando, estão batendo papo, estão fumando, estão trocando, bebendo uma birita ali embaixo? Não sei. Deve ser uma coisa dessa. Estão fazendo aposta? Deve ser. Paquetá e Bruno Henrique estavam em campo, pô. Às vezes vão entrar no clima ali. Então, não sei o que eles estão fazendo ali. Agora, eu acho que é o seguinte, tudo isso passa, isso que o Regis falou, concordo plenamente, passa tudo pelos clubes. Onde é que estão os clubes para fazer uma queixa? Eu acho, Regis, que essas cartinhas não são, na verdade, eles mandam, não é sem intuito nenhum, não. Tem uma função, sim. É pressionar a CBF, a comissão de arbitragem, para o jogo seguinte. Porque aí ele vai levar vantagem. É bem a mentalidade de muitos brasileiros de que quando o outro é prejudicado não tem problema. Quando sou eu que estou levando vantagem, está tudo bem. Então a gente já cansou de ver isso em diversos jogos, que o cara manda a carta, faz a representação na comissão de arbitragem para que o árbitro entre pressionado para que ele se dê bem no próximo jogo. Rodrigo, quer ver o exemplo mais claro e mais absurdo? Por exemplo, se o Abel Ferreira fosse um cara honesto nesse aspecto, aquele pênalti do Palmeiras contra o São Paulo, que foi, que afastou o Ramon Ajuda Abel, que está voltando agora, aquilo ali, cara, se ele fosse honesto, chegava na entrevista e falava, foi pênalti sim, o cara não deu. Mas eles não falam, sabe por quê? Porque eles foram favorecidos. Aí no jogo seguinte é o que disse o Regis, ele é prejudicado. E um assunto aqui, Samu, que eu queria ter um pouco mais de detalhe, que você trouxe lá no vídeo, sobre o Kaique, né? A permanência do Kaique. Agora a janela europeia fechou, tá, gente? Então, paz. Dos principais países, né? Das principais ligas, né? Mas não, que Deus não guarde, daqui a pouco parece um turco maluco turco aí, doido aí, né? Mas enfim, das principais ligas a janela tá fechada, o Kaique ficou, e você trouxe que o Matheus Pereira ele foi muito importante na permanência do Kaique. Sim, Caramujo, o que aconteceu? Quando começou essa história, né, deve ter umas 3, 4 semanas que o Como chegou para valer, tentando levar o Kaique. O Kaique hoje tem um novo agente, né, um empresário novo, de uma empresa de fora, e trouxe a primeira proposta, e aí começaram as conversas, aí o Cruzeiro recusa, vem uma outra, o Cruzeiro recusa, vem uma outra que o Cruzeiro entende que era uma proposta boa pelos 80%, por 80% dos direitos econômicos do atleta, e aí o Kaique também com o staff, eles começam a conversar no sentido de aproximação com o clube italiano, mas neste período todo aí, até chegar ao ponto do Cruzeiro
desistir de vez, né, e falar, ó, em nenhuma condição mais, se a gente tinha pensado ali, e eu acho que a postura do Cruzeiro nesse caso, se revoltou como, se revoltou alguém, não tá assinado, meu amigo, você não é obrigado a fazer nada, né? Repensei. O Flamengo não repensou quando o Matheus Gonçalves ia vir pra cá? Então, beleza, a gente criticou, mas acontece. E ainda bem que o Cruzeiro repensou, né? Que eu acho que não seria uma venda para mudar a história e a gente ia ficar com um baita desfalque na lateral esquerda. Mas neste período, é claro que quando você tem a conversa mais firme, são as duas partes caminhando para fechar, né? As três, né? O Como, o Cruzeiro e o próprio Kaique com o staff, né? Então, nas conversas ali, o Matheus Pereira chegou no atleta para meio que tirá-lo aí de ideia, para mostrar a importância dele para o grupo, para o time hoje, pro que o Cruzeiro almeja na temporada, e que também, se for o caso de ir para uma situação melhor, né? Com todo respeito ao Como, hoje a gente estava falando mais cedo aqui, o Como tem 2 laterais pela esquerda, né? Tem um titular que foi revelado pelo Barcelona de Cainho, e tem Alberto Moreno, ex-Liverpool, né? Mais experiente, tem jogado mais as partidas de Copa, e o outro lateral lá, você lembra? Alex Vale. Tem jogado como titular no campeonato italiano. Então, não sei se seria o melhor cenário para o Kaique, e aí o Pereira teve um papel aí importante para tirar de cabeça também, porque às vezes vem, o salário vai ser tanto, o Kaique tem direito a um percentual, então ganharia uma baita grana, né? Teria direito aí ele, o staff, a um baita valor que estava sendo negociado à parte, então eram 12 milhões, 10 mais 2, na parte do Cruzeiro, né? A transferência mesmo seria maior. Talvez aí chegasse nos 15, né? Que o Fabrício tinha falado, né? Com a parte do Do atleta, né? Mas aí o jogador também ficou feliz com a situação, vai renovar muito em breve, provavelmente, vai ter um salário melhor aí, e acho que ficou bom para todo mundo. Não podia errar, né? Eu acho que estava errando e deu tempo de arrumar. Isso. Acho que pior do que não tem que manter a palavra. E o Cruzeiro aí erra 2 vezes, eu acho. Aí tipo assim, você fiz errado, vi que tá errado. Fica bem, agora mas se ferra, agora exato. Eu tenho que manter. Não tem que manter, não tá assinado. E no futebol é assim que funciona, né? Sim. A gente pode criticar, como reclamou muito da postura do Flamengo, que foi errado lá atrás, beleza, mas no caso do Cruzeiro, o Vélez, a gente se colocou do outro lado, né? Porque normalmente a gente era o que ficava ali com o pires na mão, né? Foi assim no Xerifão Paraguaio, foi assim com o Vélez, aí com o Flamengo, e agora dessa vez o Cruzeiro olhou e falou, se todo mundo faz isso, por que eu vou não, ter tem que ser até o Sarmiento lá, ó, que o Cruzeiro chegou a acordo com o Brighton e ele falou que não queria, vocês lembram disso? Uhum. Então assim, acho que no final das contas, sem drama, né? Que bom que o Kaique ficou e é um que merece ser valorizado, né? Sim, pra mim é um que merece ser valorizado. Essa questão do contexto acho que conta muito. Eu entendo que todo atleta tenha o sonho de jogar no futebol europeu, porque o futebol europeu te aproxima das principais competições, te aproxima da sua seleção nacional, que é o sonho de todo atleta. Eu tenho certeza que o Kaique tem o sonho de estar na seleção brasileira, mas é necessário também essa questão do contexto que o Samuel trouxe. Tem 2 laterais mais consolidados, você vai para lá, às vezes o atleta vai ser terceira opção, vai ter a resiliência de suportar o processo longe da sua cultura, etc e tal. Mas eu gostaria de destacar essa questão do Matheus Pereira. Acho que o Matheus Pereira pode fazer mais dentro do campo, pegando o recorte desse começo de ano, apesar do gol contra o Betim, pode. Mas tem me chamado a atenção, pós-renovação, esse crescimento dele como uma liderança. Falou depois do Clássico, falou depois do jogo contra o Betim, a gente viu como ele lidou com a situação do gol perdido do Arroio, ele agora procurando o Kaique para mostrar a importância do Kaique para o grupo. Tem uma cena depois do jogo contra o Betim, ele abraçando o Neisser e um outro atleta mais jovem saindo com os dois assim ali meio que debaixo dos braços. É isso que o torcedor do Cruzeiro espera do Matheus Pereira em algum momento, que ele também tenha esse perfil de liderança,
por ser um cara cruzeirense, por ser um cara que já vivenciou várias situações, tanto dentro de campo quanto fora dele. Então é legal esse destaque que o Samuel traz assim, e que o Kaique tenha sucesso aqui no Cruzeiro. Eu acho que o futebol brasileiro tem crescido cada vez mais como uma vitrine para a seleção brasileira. A gente tem visto um movimento cada vez maior de jogadores que atuam aqui, figurando na seleção. Então acho que para o Kaique também, com o Cruzeiro competindo pelos principais torneios, ele pode sim ser um atleta de seleção brasileira, e concordo com essa questão da valorização. Acho que é um atleta que merece sim. Não à toa, Matheus Pereira já é um dos capitães desse time, né? O tempo vai passando e às vezes a gente não se dá conta de que ele já tá para completar aí 3 anos de Cruzeiro, né? É um cara que entende muito bem o Cruzeiro, a instituição, e que aos poucos, ou talvez não aos poucos, né? Mas é um cara que já fica muito com uma figura de líder para todo mundo. Ele nem precisa usar a abraçadeira de capitão, mas os atletas já conseguem ver ele como essa referência, né? Muito bacana o papel do Matheus, ele que já passou por alguns perrengues até fora do país, e assim, pra mim direcionou muito bem o Kaique. Acho que essa permanência do Kaique pode ser um ponto decisivo pra carreira dele de fato alavancar. Mais uma temporada do Kaique como titular no Cruzeiro certamente vai abrir portas de outros clubes, e assim, convenhamos, o Kaique hoje tá sendo titular absoluto do Cruzeiro, já consolidado como um dos melhores do país. Ele não pode sair do Cruzeiro para ser uma opção do Como, de um clube de segunda prateleira dentro do futebol italiano. Não estou falando nem dentro do contexto do futebol europeu. O Kaique só pode sair do Cruzeiro para pelo menos brigar forte por titularidade em um clube de maior expressão. Então que bom que ele acabou, através da conversa com o Matheus, certamente com outras pessoas, se dando a consciência disso. Eu estou muito na expectativa de uma temporada bem legal do Kaique. Eu acho que esse fato, por exemplo, de Carlo Ancelotti fazer questão de estar presencialmente em alguns jogos, a gente tem visto isso até nesse início de temporada, é algo que certamente vai motivar o Kaique, né? É muito mais fácil o Ancelotti fazer esse movimento de ir em jogos dentro do Brasil do que, por exemplo, futebol italiano, ainda mais para ver o Como, né? Em Botafogo Cruzeiro, por exemplo, o Ancelotti estava por lá. Então, serve de motivação para ele, porque é um cara que, se não for para a próxima Copa do Mundo, infelizmente não deve ir, mas vai entrar forte no próximo ciclo, e tem tudo para ser assim com a camisa do Cruzeiro, que tá dando todo o suporte, toda a projeção para ele, e o Kaique tem aproveitado bem isso, né? Não à toa se consolidou como titular da posição e um dos principais nomes. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias Arnaldo Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo que acontece com o Cruzeiro, dentro e fora de campo, aqui no nosso canal China Azul Raiz, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui.